Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Odete Costa, cientista e antropóloga, e nesse canal você sempre vai ouvir sobre reposição hormonal bioidêntica, sobre hormônios, sobre a minha experiência, enfim, fique comigo que você vai aprender muito. E hoje nós vamos falar sobre a nossa queridinha, a progesterona. E eu vou falar sobre a progesterona de um jeito bem fácil, bem legal de entender, e eu espero estar te acompanhando no seu dia a dia, enquanto você dirige, enquanto você arruma sua casinha, enquanto você faz suas coisas. Eu espero estar te acompanhando, tudo bem? Então vamos juntos. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho para receber as novidades, tá bom? A progesterona é um hormônio que nos acompanha desde sempre. Ela tem pouco a ver com o nosso desenvolvimento dos órgãos sexuais. São os estrogênios, no caso nosso, feminino, que são responsáveis por isso. E no caso dos homens, é a testosterona. Inclusive, quando o feto está na barriga, sendo do sexo masculino, ele tem uma alta produção de testosterona para formar os órgãos genitais. Aí depois, essa produção de testosterona cessa, é despertada novamente na puberdade. No caso das mulheres, os estrogênios. Por que eu estou colocando no plural? Porque são triestrógenos, que é estrogênio, com esse nome mesmo, estriol, e estrona, que é para outro assunto, que é para outra hora, quando nós formos falar dos estrogênios. A progesterona, ela está relacionada com a preparação do útero para a aceitação do óvulo, o óvulo fecundado, é claro, e a preparação das mamas para a produção de leite. Então, esse é o papel da progesterona no nosso corpo em se tratando do aspecto reprodutivo. A progesterona aumenta o grau de atividade secretora nas glândulas mamárias e também das células que revestem a parte uterina. E a progesterona inibe as contrações uterinas e protege o embrião durante a gravidez. Olha só como a progesterona é poderosa para nós mulheres, certinho? Lembrando que homens também precisam de progesterona, viu? Quando a gente começa ali pelos 40 anos, mais ou menos, aí começa a descida da ladeira, né? E aí começa o declínio hormonal. O primeiro hormônio a dar sinais de que você está entrando na perimenopausa ou no climatério é a queda da progesterona. O que acontece? Quais são os sintomas? Por si, a progesterona, o primeiro hormônio no sexo feminino que cai, o que acontece? Esse fenômeno se dá mais ou menos em volta dos 40 anos, foi o que eu acabei de falar. O primeiro sintoma é aumento de peso. Você sente dificuldade em emagrecer e você percebe que qualquer coisinha que você come, você já engorda. Note que não é um engordar como você engordava na adolescência. Não sei, isso vai variar de indivíduo para indivíduo, porque tem mulheres que durante a adolescência nunca engordaram. E já tem mulheres que oscilaram na balança desde muito novinhas. Então, você vai notar que esse acúmulo de gordura é diferente do acúmulo de gordura que você tinha na adolescência. Eu não sei se você já observou, mas as meninas bem novinhas, mesmo gordinhas, elas têm a gordura mais durinha. Elas não apresentam aquela flacidez, aquele excesso de celulite. Você vê que tem as camadas gordurosas debaixo da pele, mas é durinho, é socadinha, é durinha. Quando nós temos 40 e tem o declínio da progesterona, o que vai acontecer? Nós vamos engordar. E nós vamos engordar onde? No culote, que são os cachorrões, né? Eu mesma sou a senhora cachorrão. Eu tenho uns culotes bem avantajados, assim, que é o meu biotipo. Na barriga, no pé da barriga, a pochete. As mulheres que têm tendência a ter gordura aqui na parte de cima do estômago também vai acumular aqui. Vai acumular gordura nas costas, aqui na cintura, na parte de trás. São os locais onde vai acumular gordura por falta do hormônio. E se você estivesse na adolescência, provavelmente você engordaria o corpo todo, inclusive o rosto. Já observaram que a adolescente, quando engorda, tem aquele rosto bem cheinho? E nós, mulheres mais velhas, quando nós engordamos, nós já não engordamos
tanto o nosso rosto, não tem essa disposição mais, porque está faltando progesterona. E sabe por quê que aumenta de peso mais fácil? E por que que acumula nesses lugares? Primeiro porque a progesterona caindo, vai ficar os estrogênios. E nós temos um hormônio, a estrona, que não é interessante que ela suba, é interessante que ela fique tranquilinha na dela, porque ela se liga ao tecido adiposo. Então, uma mulher que está entrando na perimenopausa e é bem magra, bem magrinha, essa mulher vai sentir menos sintomas da menopausa, da perimenopausa, do climatério, do que uma mulher mais gordinha, do que uma mulher que tem tendência a juntar mais tecido adiposo. Por quê? Esse desbalanceamento hormonal, ele vai, numa mulher mais gordinha, ele vai ser mais desproporcional do que numa mulher bem magra. Então, se você ainda não está fazendo reposição hormonal, porque não tem dinheiro, porque não encontrou um profissional, a melhor coisa que você pode fazer por você é manter o seu peso equilibrado. É colocar na cabeça de que você não tem mais o biotipo de uma adolescente que pode comer o que quiser, na hora que quiser, porque não é assim que funciona. Nós estocamos gordura com mais facilidade por causa dessa queda hormonal. E a estrona não pode subir, não pode. Ela tem que ficar baixa. E por incrível que pareça, dos estrogênios, a estrona é o hormônio que acompanha a mulher mesmo depois que passou menopausa, que passou tudo. A danada tá lá. O outro sintoma é alteração de humor, sensação de perda, aquela coisa que oscila o tempo todo, alterações cognitivas, dificuldade de aprender, alterações funcionais, esquecimento, tudo tem a ver com a queda da progesterona. E o aumento da incidência de perda óssea. Gente, progesterona é importante para o homem também. Quando a pessoa está lá jogando futebol, aí ela torce o pé, quebra o pé, mesmo sendo homem, sabe o que está faltando? Progesterona. Porque a progesterona protege os ossos. Então, cada hormônio tem a sua função, cada hormônio está ali para te proteger. Por isso que quando nós somos jovens, tudo que acontece conosco, nós saramos com facilidade, não nos atinge, né? Nós comemos besteira, nós fazemos um monte de coisa e não chega até a nossa porta com muita rapidez os efeitos colaterais. Mas quando nós passamos dos 40, é incrível como as coisas já vão ficando mais complicadas, mais difíceis. Por quê? Por causa dessa queda hormonal. Só para ficar gravado, nós engordamos com a queda da progesterona porque ela é que controla esse lance de você ficar inchada e você ter perda de água. Ela é que controla isso. E se ela cai, automaticamente perde um pouco disso, aí você engorda por inchaço, qualquer coisinha você tá inchada. Então, o inchaço, aquela coisa de no fim do dia você tá com as pernas inchadas, os pés inchados, pernas pesadas, significa que tem algo errado aí. Isto é, se você não tiver com nenhum outro problema e nem consumindo muito sódio. Especialmente produtos diets, eles têm sódio pra caramba. E aí você pensa que tá fazendo uma dietinha que tá fazendo bem pro seu corpo e você tá ingerindo muito sódio. Então, se não tá ingerindo muito sódio e mesmo assim você tá inchando, é um sinal também, certo? De queda de progesterona. A progesterona representa, na mulher fértil, a segunda fase do ciclo menstrual ou fase secretora. Ou seja, a mulher ovula, depois passam os dias, começa a fase em que a progesterona atua. Por exemplo, ela atua mais ou menos do 14º dia até ao 28º dia. Aí a mulher menstrua de novo, certinho? E ela faz isso para garantir que, se a mulher engravidar, vai ter ali um ambiente todo especial para receber o óvulo fecundado e começar aquele processo todo da fecundação. A progesterona é um hormônio muito, muito empregado na reposição bioidêntica. Inclusive, é o primeiro hormônio a ser reposto. Por quê? A progesterona tem o poder de regular a nossa tireoide. A nossa tireoide começa a sofrer também
quando nós temos as quedas hormonais. Há umas correntes aí que diz que não, que os marcadores do envelhecimento não são T3 e T4, que os marcadores é queda de progesterona, queda de testosterona, queda de DEA, queda de melatonina, mas o T3 e o T4 não. Só que a nossa tireoide, ela sofre, e dependendo dos lugares onde você está, ela pode sofrer mais ou menos, mais cedo ou mais tarde. A progesterona vem para regular, e aí o protocolo legal mesmo não é já começar a repor T3 e T4, repor primeiro a progesterona para depois, caso ela não dê conta sozinha, aí você vem com reforço do T3 e o T4. Lembrando que o T4 é para o nosso cérebro, T3 é para o nosso corpo. Geralmente o T4 se converte em T3, enfim, isso aí é assunto para nós conversarmos depois. E é muito interessante a reposição bioidêntica porque ela é feita de forma transdérmica, ou seja, pela pele, não tem processo hepático nessa história, já vai para a corrente sanguínea, vai passar pelo fígado em algum momento? Sim, mas não em primeira fase, vai passar sim em segunda fase e vai cumprir o propósito e é rapidinho, rapidinho. E a progesterona, ela tem um papel de proteção óssea por estimular a atividade de osteoblastos, ela modula o estado de humor. É muito interessante, esses dias eu ouvi um marido falando assim, nossa, a fulana ficou tão bem quando estava grávida. Sabe por quê? Porque ela estava com a progesterona lá em cima. Olha o nome do hormônio, progesterona. Progestação, provida. Então, ela estava bem, estava maravilhosa. Por quê? O hormônio estava modulado, estava legal, porque tinha progesterona para poder segurar o bebê ali. E é muito interessante que tem uma coisa que as pessoas dizem que o cabelo cai por resultado da anestesia. Não é, não é. Eu não posso afirmar com toda certeza, mas eu tenho quase certeza que é a baixa da progesterona, porque aí o bebê já nasceu, não há necessidade do corpo produzir tanta progesterona. E aí tem as quedas de cabelo. Porque se eu não me engano, mesmo a mulher tendo parto normal, o cabelo cai depois de 2, 3 meses após o parto. O que está faltando? Progesterona. Inclusive a progesterona nos homens, ela protege o homem da 5-alfa-redutase, que é o quê? É quando o homem tem testosterona demais e essa testosterona vira DHT e faz o cabelo cair. E a progesterona protege, no caso, ela modula, né? Ela faz a modulação para não deixar a testosterona virar DHT. Falando agora de forma mais farmacêutica, a progesterona é o principal esteroide progestacional. É secretada pelo corpo lúteo e pela placenta. A placenta também produz a progesterona. Inclusive, não sei se você já ouviu falar de mulheres que comem a placenta. Tudo indica que se nós estivéssemos em estado de natureza, nós faríamos isso. Não consigo imaginar, mas reza a lenda que se nós estivéssemos lá no meio do mato e não tivéssemos a cultura que nós temos, nós também comeríamos. Assim como os animais fazem isso também, né? Os animais comem a placenta. Deve ter uma função, porque tem os hormônios ali. Só uma curiosidade, você só menstrua porque há uma queda de progesterona, viu? Ela produz aquele tanto de progesterona para esperar o bebê, aí vê que não vai ter bebê, aí ela cai, automaticamente você menstrua. Que às vezes você não sabia disso. Então, a progesterona, agora eu vi uma partezinha meio chata, ela é, assim como os hormônios esteroidais, colesterol é um hormônio esteroide. Ela é sintetizada a partir da pregnenolona. A pregnenolona é derivada do colesterol. Todo mundo ali parente. Então, a progesterona é o precursor da biossíntese dos corticosteroides adrenais, a aldosterona e o cortisol, e também da androstenediona, só o nomão, hein? Que é precursor dos esteroides sexuais, os estrógenos e a testosterona. Viu aí que todo mundo é parente? Mas a progesterona não tem poderes de fazer você ter peitão, de fazer você criar contorno, como aconteceu quando você estava na adolescência, certinho? Quem fez isso foram os estrogênios. Criança também tem progesterona, só que é em nível baixo. E mulheres pós-menopausa e menopausa também é bem baixo. Mas aí, para a criança, não faz falta, porque ela tem outros hormônios que ela precisa ali e ela não tem função
de adulto, ela não tem função reprodutora. Por isso a importância da progesterona na mulher adulta. Por quê? Durante toda a sua fase adulta, você teve aumento de progesterona, quedas de progesterona, certinho? Durante o seu ciclo menstrual. Até aí tudo bem. De repente, essa mágica para de acontecer. E aí você para de ter produção de progesterona. Olha só, naturalmente falando, é como se depois que você passasse da sua vida reprodutiva, você estivesse pronta a morrer. É muito bizarro isso, sabe? É muito bizarro. Mas falando de forma natural, seguindo o ciclo da natureza, é isso mesmo que acontece. Por quê? A progesterona, ela tem poder de proteção cardiológica. Se você observar as estatísticas, você vai ver que mulheres após menopausa, elas têm grande chance de ter infarto. E é tão ruim para nós mulheres que o infarto na mulher, ele é muito confundido com uma série de outros sintomas, porque a mulher não sente aquela dor no peito, formigamento no braço, ela sente azia, tosse, um mal-estar, uma morredeira, um negócio estranho, aí ela vai no pronto-socorro, o médico olha e fala, não tem nada não, pode voltar para casa, a senhora tá ansiosa. E aí depois a mulher cai dura e morre. É muito comum mulheres infartarem na menopausa e pós-menopausa. Falta de quê? De progesterona. Agora uma duvidazinha que eu sei que você tem. Odete, eu não tenho útero. A progesterona não é legal para poder manter o útero e tal? Então eu não tenho que repor progesterona? Claro que tem, Flor. Claro que tem. Não é porque você não tem o útero mais que as outras coisas que a progesterona pode te trazer não vai poder receber só porque não tem útero, certinho? Então, uma coisa não anula a outra. É extremamente importante mulheres que não têm útero, que foram esterectomizadas, têm que repor progesterona para contrapor a ação estrogênica. Porque se você não tem progesterona, os seus estrogênios vão ficar soltos. Eles vão ficar livres, leves, soltos, fazendo festa. Você vai engordar, seu quadril vai enlarguecer, sua pele vai ficar seca, você não vai ter um bom humor, você vai ter ansiedade, agonia, coisa ruim, sabe? Vai ficar difícil a vida. Então, mulheres sem útero devem repor progesterona. Gravou? Não é só mulheres que têm útero. Mulheres que ainda menstruam, que é o meu caso, devo repor progesterona. Por quê? Porque há uma queda. Eu já tenho sangramento abundante. Não tenho mais porque eu já reponho. Mas se eu não tivesse, eu estaria igual as mulheres que eu conhecia ao longo da vida, com aquela agonia de não poder nem sair de casa direito, porque estava naqueles dias. E por incrível que pareça, se aqueles dias duram mais do que o previsto e acontece às vezes até 2 vezes no mês. E a progesterona, ela faz um papel muito interessante, que eu vou traduzir aqui em palavras bem fáceis para você entender. Ela faz uma atividade antiestrogênica no seu corpo e ela também faz com que você não virilize quando você usar a testosterona, porque você também precisa repor a testosterona. Isso varia de mulher para mulher. É lógico que é tudo muito sutil, né, gente? Ela é antiandrogênica. Ou seja, então ela vai te manter feminina, harmônica, bonitinha. Eu tô falando de reposição hormonal bioidêntica, modulação, tá? Tô falando modulação hormonal bioidêntica. Não tô falando de ciclo onde você tá lá, tipo, tomando aquelas bombas pra ficar com a barriga tanquinho, ficar com aquele pernão, mas acaba engrossando a voz, o rosto fica mais virilizado, enfim. No caso da modulação hormonal bioidêntica, a progesterona tem esse papel também. Ela é anti-androgênica. E ela é também, olha o nomão, ela é antimineralocorticoide. O que é isso? É o impedimento ou a neutralização do aumento da pressão arterial, que é muito observado em mulheres que têm tendência a ser normotensas. Mas a queridinha de todos os dias tem efeitos colaterais? Claro que tem. Gente do céu. Uma vez eu confundi os hormônios. Na verdade, eu confundi por lerdeza, né? Eu coloco na geladeira, na porta assim da geladeira, aí eu coloco a progesterona do lado de lá e a testosterona do lado de cá. Do laboratório que eu faço, a minha testosterona tem menta. É bom até que ajuda a separar uma coisa da outra. E aí, um dia, eu distraída, peguei a progesterona e passei na hora que eu acordei. Gente, pra quê? Gente, pra quê?
dá um relaxamento nas pernas tão grande. Aí, como eu tinha usado à noite, aí levantei e usei, o que aconteceu? Eu tive uma dosagem muito perto da outra, né? Porque a testa eu aplico de manhã e já tinha várias horas, né? E tava na hora de aplicar de novo. E tinha poucas horas que eu tinha aplicado a progesterona. Então dá uma leseira. E outra coisa, você fica com a mão boba. Boba, literalmente boba. Aí nesse dia, eu fui fazer uma limpeza no chuveiro, quebrei o chuveiro, aí fui pegar um negócio de ovo, deixei cair no chão. Não, foi um fiasco, porque fica com a mão boba. Então, o efeito colateral é tontura, às vezes, sonolência, perna bamba. E por isso, a progesterona, nossa queridinha, ela tem que ser aplicada na hora de dormir, certinho? Para não ter problema. O seu uso em mulheres com sintomas do climatério, com histórico familiar de câncer, é extremamente útil no sentido de impedir que os estrógenos atuem nos seus sítios de ação. Tipo assim, o que é isso que eu tô falando? A reposição da progesterona é muito importante, porque se eu não reponho, os estrogênios vão tomar o lugar que é da progesterona. Vai dar ruim, vai dar muito ruim. Então, é cada um no seu lugar, cada um fazendo o seu papel. Esse vídeo de hoje, ele foi um pouquinho mais técnico, porque eu tive que falar de uma forma assim um pouco mais profunda sobre a progesterona. Mas só lembrando para você que a progesterona é super importante para manter a sua pele com brilho, para manter a sua jovialidade. E um dos primeiros sintomas de que ela tá caindo é a pele seca. E é tão interessante que quando a pessoa tá bem idosa, bem velhinha, ela tem aquela pele tão seca, né, que parece um papelzinho. Dependendo do jeito que você pega, você rasga a pele do idoso. A progesterona é poderosa para manter essa pessoa com a pele viçosa, para não ter esse aspecto tão envelhecido, tão difícil, toda craquelada e coça. Pode observar que a pessoa bem velhinha, ela tem os braços tudo cheio de feridinha. O que está acontecendo ali? Aquela pele está muito seca. E aí o que passam para resolver? Corticoide. Aí, pomada com corticoide, o que vai acontecer? Vai agravar o problema. Então, a reposição hormonal, ela não tem idade limite. A modulação bioidêntica pode ser feita enquanto a pessoa estiver viva. Desde que ela entre já no processo de perimenopausa, de climatério, ela já pode repor e isso vai durar até o fim da vida. Então, se você tem aí aquela senhorinha que já tem seus 70 anos, aí você fala, não, já vai morrer. Não, essa pessoa pode ter muita vida ainda. Essa pessoa pode ter qualidade de vida com a reposição correta de hormônios. Obviamente, com um profissional capacitado, com uma pessoa que vai pedir exames, que vai fazer tudo certinho, que vai acompanhar, que vai saber qual que é o caso, né? As mulheres que já tiveram câncer de mama têm que ter todo um cuidado para ver como que é feita essa reposição hormonal, enfim. Então, mulheres com diabetes muito altas, descompensadas, hipertensas, tudo tem jeito, gente. Só procurar o profissional correto. Só não fiquem sofrendo. Então tá, fiquem bem, se cuidem e até mais.